Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 18, verso 22. O título do capítulo é O Senhor Balaram mata o demônio Pralamba. A tradução e o significado dados pelos discípulos de Sua Divina Graça, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, equipe dirigida por Hridayananda Maharaj. A tradução é a seguinte: desse modo, carregando e sendo carregados uns pelos outros, e ao mesmo tempo pastoreando as vacas, os meninos seguiram Krishna até uma figueira de Bengala, conhecida como Bhandirata. Significado: Srila Sanatana Goswami cita os seguintes versos do Sri Harivansa, Vishnu Parva, capítulo 11, de 18 a 22, que descrevem a figueira de Bengala. Dadarsa vipulada gra sakinam sakinam varam pitandarayam megabham nibidam dalasam chahi ganganardotsi tarakaram parvata bhogadharinam vilachitranga varnacha sevitam bahubis kadhai palai pavalai chaghanai sendra chapa ganopamam bhavanakara vitapam lata pushpa samanditam vishalamula vanatam pavaram bodha dharinam adipatya nivangesham tasya deshasya sakinam kurvanam subhakarmanam niravarshamana tapa nyagrodham parvatagrabham bandiram namanamataha. Eles viram aquela melhor de todas as árvores, que tinha muitos galhos compridos. Com sua densa cobertura de flores, ela parecia uma nuvem na terra. De fato, sua forma era tão grande que se assemelhava a uma montanha que cobria metade do céu. Muitos pássaros com encantadoras asas azuis frequentavam aquela árvore, cujos densos frutos e folhas faziam-na parecer uma nuvem acompanhada de arco-íris ou uma casa enfeitada de flores e trepadeiras. Ela espalhava suas largas raízes para baixo e levava sobre si as nuvens santificadas. Aquela figueira de Bengala era como o altivo mestre de todas as outras árvores dos arredores, pois desempenhava a auspiciosíssima função de proteger a todos da chuva e do calor do sol. Tal era a aparência daquela árvore Nyagrodha, conhecida como Bhandira, que era tal qual o pico de uma grande montanha. Então aqui é a apresentação de Hridayananda Maharaj para a tradução de Srila Sanatana Goswami dos versos do Sri Harivansa que nós citamos aqui, que ele mesmo apresenta antes. Então é um significado bem clássico, onde praticamente ele não dá nenhum tipo de opinião. Se formos analisar a literatura, que é importante que a gente faça esse exercício de ver as características particulares do livro que temos na mão e do autor. É preciso que a gente conheça e reconheça a pessoa que escreveu o livro, porque tem tudo a ver com o livro e tem tudo a ver com quem vai estudar o livro. Então, aqui nós vemos a tradução, como o Prabhupada nos orienta, o verso em sânscrito, o verso em Devanagari, o verso em sânscrito, palavra por palavra, a tradução, e vem o significado, e ele imediatamente se remete a Srila Sanatana Goswami, dizendo para o leitor que está estudando o 10º canto do Bhagavatam, que esse verso foi discutido por uma acharya anterior, muito importante, que cita um livro chamado Sri Harivansa, Vishnu Parva, que descreve a figueira de Bengala. E aí ele dá, como eu li todos os versos, 1, 2, 3, 4, 5 versos, que descrevem a figueira de Bengala no Harivansa, e então a tradução corrida, como
ele apresenta aqui no Bhagavatam para o nosso estudo. Então a figueira de Bengala, que faz parte da história, o texto descreve que os meninos estavam brincando. Krishna com os meninos vaqueiros estão brincando. E brincando de carregar uns aos outros. Tem aquela brincadeira que o menino sobe nas costas dos outros, o que está segurando agarra as pernas dos meninos, e o menino que vai atrás agarra por cima, pelos ombros ou pelo pescoço, e ele vai correndo aquilo. Então o que está descrevendo é isso: os meninos estão carregando e sendo carregados uns pelos outros, e ao mesmo tempo pastoreando as vacas. Eles trabalham brincando, dando um bom exemplo para a gente, né? Que tem que trabalhar relaxado, tem que trabalhar consciente da sua própria individualidade, não pode ficar daquele jeito extremamente preocupado. É um exercício dificílimo, mas é o exemplo que eles estão dando aqui. Eles estão trabalhando, e é trabalho mesmo. Eles fazem parte da noção de vida comunitária, morando em Gokula. O pai deles os pais deles são vaqueiros, todos cuidam da Goshala, geralmente são irmãos. Os pais são 5 irmãos principais. Os principais são Nanda com seus irmãos, entre esses vaqueiros. Vaqueiro, nesse sentido, é protetor das vacas, não é aquele que conduz a vaca com a ideia pecuarista de depois matá-las, mas não, eles protegem, cuidam das vacas. E eles estão aqui na condição de Vatsapala. Vatsapala é o protetor dos bezerros. Então eles estão protegendo os bezerros, conduzindo os bezerros, brincando e conduzindo os bezerros aqui, as vacas. Então, Vatsapala e Gopala são 2 etapas diferentes da experiência de Krishna protegendo as vacas. Vatsapala, quando ele é menorzinho e junto com os amigos cuida dos bezerros. É aquela brincadeira de pegar no rabo do bezerro e o bezerro sai correndo, ele sai skateando pela grama. Então, essa fase é Vatsapala. A fase que ele cuida das vacas é chamada de Gopala, protetor das vacas. Aí, então eles já estão mais crescidinhos, então tocam flauta, tocam diferentes instrumentos, e as vacas se relacionam com eles com a flauta, e elas curtem. Tudo isso, hoje em dia, de certa forma, tem uma versão materialista dessa história. Os criadores de vacas, por exemplo, descobriram que se coloca música clássica na Goshala, na vacaria, que elas relaxam e produzem mais leite. E Krishna tocava flauta para elas, imagine, né? Krishna tocava flauta e elas produziam mais leite. Agora, no final, diz que eles seguiram Krishna até uma figueira de Bengala. A figueira de Bengala é uma árvore considerada até sagrada na Índia. Ela é muito grande e ela põe raízes aéreas. Quando as raízes encostam no chão, ela produz outra árvore de figueira de Bengala. E nasce outra. E assim se cria uma floresta muito densa de figueiras de Bengala. Nós temos uma figueira de Bengala. Quem não conhece a nossa figueira de Bengala, por favor, levante a mão. Não? Então eu vou convidar vocês 3 para virem aqui nessa janela. Vem aqui. Nós plantamos ela aqui mesmo. Eu me lembro, né? Lembra? Eu vou por ela ali. Aqui, por aqui vocês vão ver melhor. Exatamente essa árvore aqui. Vê que os galhos lá de cima, pode chegar, são meio assim, irregulares. Essa aqui, bem na frente. Ela está crescendo ainda. Bonita. Você viu? Vem cá. Essa aqui, bem em frente, essa é a figueira de Bengala. Dia de sábado, vocês podem circunambular ela, tá? Que é auspicioso. Vocês vão ver sempre a mãe acabou fazendo isso. Ela é esperta, religiosa. Então, se diz que é auspicioso circunambular a figueira de Bengala. E ela é uma árvore dos desejos. Nova Gokula está cheia de árvores dos desejos. Quando a gente passa por baixo dessas árvores dos desejos, se nós estamos cantando Hare Krishna, elas entendem o que nós queremos. Elas entendem que nós queremos cantar Hare Krishna puramente. Elas entendem que nós queremos
nos conectar com Krishna na forma que Krishna aceitou na era de Kali, que é a manifestação em seu próprio santo nome. Então, quando a gente canta embaixo de qualquer uma dessas árvores que nascem aqui, essas árvores são todos Kalpa Vriksha, árvore dos desejos. Imagine, elas não perdem um mangala, elas não perdem um kirtan, elas participaram de todos os Kirtan Fest que tiveram aqui. Elas conhecem a voz de todo mundo que já cantou aqui, desde que Nova Gokula foi criada, e que muitas delas já estavam aqui e outras foram chegando depois, atraídas por Nova Gokula, atraídas por esse ambiente. Elas vieram para aqui, são almas espirituais. Vieram para aqui como nós viemos. Daqui, quem nasceu aqui foi só Krishnacharya. Todos nós viemos caminhando com nossas próprias pernas até aqui. Elas fizeram a mesma coisa. Elas não vieram com as pernas, porque não tem pernas, mas elas nasceram aqui. Então elas são habitantes de Gokula. Elas são Gokula Vasis. Então, elas têm o poder de abençoar. E elas abençoam como? Elas abençoam com sombra, elas abençoam com frutos, elas abençoam trazendo até a atmosfera de umidade necessária para que se crie vapor d'água e tudo mais. E daqui, da Serra da Mantiqueira, sai a chuva para todo o Vale do Paraíba. E é aqui que se produz. A Mantiqueira significa mãe d'água mesmo, né? Então, é aqui que se produz todo esse vapor d'água que vai virar chuva e que vai viajar para longe. Essas nuvens, vocês podem olhar, agora não dá porque está em outro momento, mas tem dias que a gente chega aqui que o céu está bem claro, bem cedinho de manhã, as nuvens estão sendo formadas, elas saem das baixadas, dos brejos que tem, dos rios e dos lagos, sai o vapor d'água se formando, a nuvem vai se formando até com grande velocidade, para sair daqui, para ficar voando. O que elas querem é voar, elas não querem ficar baixinhas no brejo, no vale, elas querem subir e voar e ver o panorama por cima, que nem, melhor ainda que o drone, né? E viajar para longe. E elas vão chover em São Paulo, que tanto precisa, e que não produz água. São Paulo não produz praticamente água, elas saem para cidades grandes, vão chover lá longe. Então, essas árvores, elas ajudam a criar o bioclima necessário para que se forme chuva e que essa chuva possa ser levada para muito distante. A figueira de Bengala, essa figueira de Bengala em especial, ela foi trazida da Índia, já mudinha, por Prabhuloka-Shaksa, e ela ficou no Rio de Janeiro muito tempo num vaso, até que nessa época eu era presidente de Nova Gokula. Então, eu fui lá e pedi a ele, mendiguei. Dá. Aí ele sabia que não podia negar para um sannyasi. Então, tá bom, Maharaj, leve. Aí eu botei no carro e trouxe. Aí Parama Karuna, eu ia dizer Pradyumna, o Parama Karuna, que era chamado de Pradyumna antes de ser iniciado, o Parama Karuna era criança ainda. Então nós convidamos o Vopurana, que era o mais velho da comunidade, tinha mais de 90 anos já nessa altura. Então ele, para plantar, e na hora ele deu um duro na gente, porque a gente cavou um buraco pequeno. E ele com a bengalinha, ele fazia, esse buraco está pequeno, vocês não me chamaram para plantar, então agora tem que cavar direito. Aí todo mundo cavando o buraco, todo mundo cavando na hora, que já estava tudo pronto, era só ele chegar, colocar e puxar a terra, não deixou. Não deixou de jeito nenhum. Aí com a varinha, põe mais esterco, tem muito pouco esterco, põe mais, traz mais. Já Prabhupada correndo, procurando esterco para trazer, e ele exigindo. Tá bom, agora tá bom, não me chama. Falou assim, não me chamaram? Aí a gente colocou uma cerca ao redor dessa árvore e ela cresceu. E é uma Bhakti Vriksha, uma árvore do desejo. E ela, como vocês veem, está mencionada e relacionada com os passatempos de Krishna. Esse contato com a natureza não é uma coisa sentimental, é uma coisa científica. Nós sabemos, por exemplo,
como vegetarianos, nós sabemos a importância dos vegetais. Eles trazem tudo que nós precisamos. Hoje, esse ano, eu completo 50 anos que sou vegetariano. E nesses 50 anos me alimentei somente com a misericórdia dos vegetais. Então a gente sabe que eles têm tudo que nós precisamos. E eles não têm apenas alimento, como eu estou dizendo. Às vezes eles servem como determinados remédios. A gente sabe, a fitoterapia estuda isso. Tem muitas folhas, muitas cascas de árvores, raízes de árvores, frutos que servem como remédios. E alguns místicos também, através de determinadas plantas que têm um poder místico, eles benzem a pessoa com essas árvores, com essas folhas ou galhos da árvore e retiram da pessoa, retiram do estado mental das pessoas determinados obstáculos para a concentração, para a vida positiva, a vida limpa, a vida livre. Chás também são feitos de algumas folhas para que a pessoa se banhe e recupere a energia vital, às vezes perdida, às vezes confundida por determinadas situações que, por energia, a gente se confunde. Então, observar a natureza com esse olhar de interação, nós protegemos você, nós trazemos o que vocês precisam em termos de correção do solo. O solo é muito ácido, nós vamos trazer algumas substâncias químicas que vão corrigir. Essas substâncias químicas são encontradas também na natureza. Nós precisamos usar produtos químicos que possam ser até mais danosos para o meio ambiente. Não? Trazemos tudo, corrigimos o solo, trazemos esterco, protegemos, podamos os galhos que estão mais velhos, já ruins. Trazemos, também ficamos atentos para as trepadeiras que são parasitas, que sugam a seiva da árvore. Então, assim, essa relação que nós temos é uma relação de interatividade muito importante. Nós estamos como seres humanos, e os seres humanos são dotados de inteligência suficiente para viver bem, melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas e buscar a autorrealização espiritual, a sua própria qualidade de vida, a qualidade de vida das outras pessoas, e buscar a autorrealização espiritual, que é a principal qualidade do corpo humano, que é transcender. Os animais têm uma dificuldade, uma limitação clássica em transcender os ditames dos seus sentidos. Eles são conduzidos pelos sentidos, por isso às vezes eles têm sentidos tão desenvolvidos, né? Faro, né? Olfato, paladar, ouvido, eles dizem audição, eles desenvolvem isso para quê? Para comer melhor, para dormir, para acasalar e para se defender, que são atividades de todas as entidades vivas, até as árvores também são assim. Então, eles têm essas atividades, mas os seres humanos têm a sua inteligência mais desenvolvida que os seus sentidos. Eles elaboram com a sua inteligência e com a sua mente, eles elaboram todas as informações obtidas pelos sentidos, e eles têm uma criatividade super espetacular para a modificação do meio ambiente. Isso pode ser feito de maneira positiva ou pode ser um desastre ecológico, como estamos vendo agora na atualidade, fazendo uma avaliação de tudo que os seres humanos fizeram no passado, né? Nós já sabemos disso, de tudo que os nossos antepassados fizeram e nós mesmos em algumas circunstâncias. Então, mas a nossa inteligência, a inteligência de quem está na forma humana de vida, tem a particularidade de transcender a existência material. Nós podemos, através da vida, desenvolver uma experiência espiritual tão grande que quando chega o momento da morte, nós possamos estar livres
de nascer outra vez dentro desse mundo, livre do aprisionamento de estar nesse mundo. E isso é muito importante. Reconhecer essa particularidade do corpo humano. Para quê? Para não desperdiçar. Desperdício também está fora de moda. Né? Mesmo as pessoas que são abastadas, elas estão cada vez mais conscientes da importância de usar aquilo que é suficiente para a sua vida e não desperdiçar absolutamente nada. Todos estão bem conscientes disso. Os países desenvolvidos, culturalmente desenvolvidos, estão muito conscientes disso e nós seguimos o mesmo exemplo. Estamos ficando cada vez mais conscientes de que o desperdício não é favorável para nada, nem para nós mesmos, nem para as outras pessoas, às vezes menos desprivilegiadas do que nós, nem para a natureza. Porque, por exemplo, agora eu acho que está mudando, já vi que está mudando, mas algum tempo atrás, se a gente ia fazer uma compra no shopping, o produto vinha dentro de um plástico, da embalagem plástica, depois de um papel de seda, depois de uma caixinha, depois de uma embalagem plástica e depois eles entregavam uma sacolinha da loja para a gente sair carregando. Quando chegava em casa querendo ver o que tinha comprado de novo, tira aquilo tudo e joga aquilo tudo fora. Então hoje parece que está bem melhor. Se você compra uma camiseta polo, por exemplo, você compra uma camiseta polo, eles dão uma sacola e já você põe a camiseta sem nada mais dentro, só ela dobrada ali dentro, com a nota presa, grampeada, evidente, tudo aquilo. Mas eles fazem, então já existe uma conscientização. Essa é a capacidade do ser humano. O ser humano agora luta para transcender o quê? Transcender os problemas ecológicos criados pelos seus antepassados. Mas não é essa a transcendência máxima que ele pode obter. Nós não precisamos ficar apenas transcendendo os problemas políticos, os problemas materiais. Nós temos que transcender toda a existência material e chegar no momento da morte livre de qualquer bagagem. No portal da morte, quando chegarmos no portal da morte, sem lenço nem documento, simplesmente se dirigir à autoridade e dizer: estou pronto para seguir o meu destino rumo ao mundo espiritual. E ele vai olhar a ficha da gente e vai dizer: realmente, não tem nada que lhe impeça de voltar para o mundo espiritual. Só para conferir se não tem nenhuma bagagem aí escondida? Não tenho nenhuma bagagem. E ele segue destino ao mundo espiritual. Esse é o nosso destino último. Aqui é como uma experiência temporária. E nós, depois que chegamos aqui, ficamos nascendo e morrendo repetidamente em diferentes encarnações até despertarmos e aproveitarmos essa opulência da forma humana de vida para lutar e buscar a autorrealização espiritual. Esse texto de hoje que nós lemos aqui nos estimula a compreender os passatempos de Krishna, as atividades de Krishna, porque a biografia de Krishna é o 10º canto, interagindo com o meio ambiente de Gokula original. A nossa fazenda é chamada Nova Gokula, que se refere a essa Gokula antiga, original, que nós estamos reproduzindo. Por isso nós plantamos a figueira de Bengala, que está aqui mencionada, bem aqui perto do templo, que a gente pudesse sempre contemplar e que ela possa oferecer as facilidades que ela oferece. Ela também atrai muitas energias negativas e transformam essas energias negativas. Esses são explicações muito genéricas do que nós estamos lendo aqui no Bhagavatam. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, estamos aqui. Deixa também. Os devotos falam que não se pode podar fogueira de Bengala. Os devotos mesmo, quando ela faz, eu fico lá sem ninguém mais nada. Eu não conheço esses detalhes, mas não há nenhum inconveniente em cuidarmos dela, podando. Os ramos verdes até são comidos pelas vacas. Se vocês prestarem atenção, quando as vacas ficavam soltas, elas ficavam ali embaixo
tentando pegar as folhinhas. São muito gostosas, parece. E elas ficavam tentando pegar. Então não há nenhum problema para a gente de podar, porque essas informações se referem à seção Karma Kanda dos Vedas. Embora nós possamos conhecer essas informações, nós não seguimos a seção Karma Kanda como prioritária, é apenas auxiliar do nosso processo de Bhakti. Porque o objetivo de Karma Kanda é a felicidade. E o nosso objetivo não é a felicidade, é a transcendência. A felicidade é parte da nossa experiência humana. Então, não é o nosso... Imagine passar a vida inteira buscando a felicidade. Os poetas, os filósofos até falam disso. E os psicólogos, né? A felicidade está dentro de você. Para de buscar fora. Para de consumir. Tem muitas informações hoje em dia para isso. Mas a nossa meta como ser humano não pode ser a felicidade. Felicidade é algo muito insignificante para o nosso potencial. O que para nós é a transcendência, é a experiência espiritual profunda. É desenvolver amor puro por Deus, que não é uma coisa careta, uma coisa assim de uma vibração que a pessoa fica parecendo um santinho, caminhando. Não é nada disso. Amor puro por Krishna dá à pessoa a dinâmica da criatividade de iluminar onde ele esteja presente. Então ele ilumina onde ele está presente. Isso é amor por Krishna. Não é nada careta que você se isola, vai para a floresta. É só ler o Bhagavad Gita e a gente vai ver Krishna escrevendo para Arjuna que não tem por que ir para florestas. Tem que encarar a realidade com conhecimento transcendental. E essa é a nossa meta. Não é a felicidade. A felicidade última, sim. Para não confundir as pessoas que buscam pela felicidade, a gente fala da felicidade última, a bem-aventurança eterna. Mas a nossa meta, confidencialmente falando, num dia chuvoso como esse, afastado de todos os centros urbanos, todos nós saímos de diferentes lugares para vir até aqui, para ouvir agora algo que não é verdade, não é possível. Estamos no momento mais solene do dia para nós. Então nós temos que falar o que é a verdade. Então não podemos admitir que a nossa meta é a felicidade. A felicidade é um resultado do caminho da nossa meta. Mesmo antes de alcançar a nossa meta, nós alcançamos a felicidade. Muito antes de alcançar. Então quando a gente está feliz, não tem que parar. A gente tem que continuar. Porque a felicidade não é o objetivo. Então é o desapego. No processo a gente vai ter que cultivar o desapego, o conhecimento, não é? Vairagya Vidya, como é expressado pelos Vedas. Vairagya é o desapego, a renúncia ao enredamento material. E Vidya é conhecimento transcendental. É isso que a gente tem que acrescentar na nossa caminhada para alcançar a meta. Se a gente para quando está feliz, não vai chegar lá não. Quando a gente chegar no portal da morte, a gente vai ter várias bagagens, porque a nossa felicidade está condicionada a vários objetos que a gente carregou a vida inteira. Aí o Senhor da morte vai dizer: e essa mochilinha atrás aí que eu não estava vendo? Ah, isso aqui é porque sem isso aqui eu não posso ser feliz. Tá bem, então tudo bem, então eu vou considerar isso. Você volta e você vai ter toda a facilidade para ser feliz agora com isso que você guardou até hoje. Já pensou que terrível isso? Não é assim, a gente não quer isso. A gente quer a transcendência, a gente quer ser livre. A gente, ser humano, vive buscando pela liberdade. Se a gente estudar a história do Brasil, vai ver, né, o Dom Pedro I fazendo a independência, depois Deodoro da Fonseca proclamando a República, e a gente vai seguindo e vai vendo a busca pela liberdade, sair da posição de colônia de Portugal, maravilha, né? Acabar com a escravidão para os escravos, vamos dizer que tem acabado, acabar a escravidão e liberdade, agora você é um homem livre, e por aí vai, a gente busca pela liberdade. Por que agora a gente vai ficar limitado à felicidade ou a qualquer outro benefício material? A gente quer continuar pela liberdade, a gente quer a liberdade de viver como espírito puro, iluminado, totalmente iluminado. É isso que a gente quer. Tá bem? Algo mais? Sempre muito difícil.
você pode falar como a gente se livrar, ajudar a isso? É uma Eu pergunta. sou daqui, eu não frequento aqui, eu primeira vez. Assim, eu já conheci aqui, mas assim, numa palestra assim, que eu não estou gostando muito, você pode me avisar, me ensinar alguma coisa. Nós seguimos temos algumas dicas, né? Assim, nós seguimos algumas rotinas que nos protegem muito. A principal e mais básica é adotar o cantar de um mantra. Então a gente canta o mantra com toda a concentração, e esse mantra nos revela os nomes de Deus. Porque na era que nós estamos vivendo, com essa bagunça toda, essa confusão toda que a gente reconhece, a gente precisa ter algo que nos equilibre internamente, equilibre a mente, equilibre a alma, ponha essa estrutura, como o Bhagavad Gita, o nosso livro, descreve, que os sentidos são superiores à matéria. A mente é superior aos sentidos, a inteligência é superior à mente, e a alma é superior à inteligência. Então, para alinhar tudo isso, para não deixar um por cima do outro, assim, fazendo o papel do outro e tal, alinhar tudo isso é o nosso dever. Para alinhar, aí a gente adota um tipo de alimentação, a gente adota um tipo de rotina de vida, a gente canta o mantra, que esse mantra que eu estava falando é o mantra Hare Krishna. Hare Krishna está onde? Está ali, né? Ali no banner. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então esse mantra tem uma potência especial de purificar a nossa mente, fazer a nossa mente ficar focada. Um grande desafio para os psicólogos dizerem para os adolescentes: foca o que você precisa. Mesmo para as crianças hoje em dia, né? Você precisa de foco, para com isso. Eu vou contar uma experiência biográfica, eu já contei aqui muitas vezes, mas vou contar só para responder a sua pergunta. Minha mãe tem 97 anos, todo mundo sabe. Eu sempre conto isso. E às vezes eu vou visitá-la e eu trabalho com o quê? Com o computador celular, né? E o celular hoje faz o papel, tudo. Então eu levo o celular e ela está lá me vendo e eu no celular o tempo inteiro. Ela um dia chegou para mim e disse assim: olha, eu quero dizer uma coisa. Eu observo, você fica muito tempo no celular. Eu assisti um programa de televisão com um psicólogo que ele dizia que os jovens ficam muito tempo com o celular e perdem o foco. Bom, ela estava achando que eu estava muito tempo no celular brincando dos joguinhos de computador, né? Devia estar pensando isso, era o que ela estava pensando. E o jovem, né? Eu expliquei um pouquinho para ela, mas toda vez que eu estou trabalhando, ela vem e tenta desviar minha atenção, porque ela está convicta que eu estou fazendo alguma coisa errada. Bom, então a gente precisa entender realmente onde a gente está. Nós precisamos saber onde estamos e ter uma meta e manter o foco. O foco é que o ser humano tem a prerrogativa de alcançar a transcendência. Então ele vai organizar toda a sua vida. E no nosso caso, nós cantamos o mantra Hare Krishna, recomendamos, e aí nos alimentamos de uma maneira para não criar vínculo com a violência do mundo. Então aceitamos alimentos vegetarianos e oferecemos a Deus em sacrifício toda vez que vamos comer. Fazemos uma oração de oferecimento a Deus e para que Ele possa aceitar aquilo como sacrifício e tocar nossa vida. E seguimos, estudamos esses livros, cantamos, dançamos para a deidade como um processo de yoga e adotamos algumas linhas que nós chamamos de purificatórias, algumas atividades que purificam o nosso dia a dia e principalmente a nossa visão de mundo, porque a nossa visão é produto da educação que a gente tem, da interferência política, da interferência popular. Então a nossa visão de mundo não é tão nossa assim. Então, sabendo que a nossa visão de mundo recebe influências externas, nós procuramos a melhor influência para a nossa visão de mundo, a influência espiritual. Então estudamos as escrituras, nos associamos com grandes sábios que possam nos trazer esse conhecimento. Então essas são algumas pequenas dicas assim, né?
Se a senhora adquirir algum dos nossos livros, a senhora vai ver outras coisas práticas também. Tá? Deixa agora o Dwarka Krishna. Não, pode ir. Não, Maharaj, eu ia falar alguma coisa, mas Tá certo. Não, eu Então, só queria, interessante essa coisa da relação à natureza, como ela é sábia, né? Eu assisti um vídeo há pouco tempo, acho que até quando eu podia, os elefantes na selva, né? Que eles se alimentam, né, de folhas, e eles escolhem um local, está cheio de árvores, mas tem as folhas específicas que eles comem, e aí, quando eles começam a comer, só que eles são muitos, né? Que chega aquela fome, e aí o que acontece? Diz que as árvores, elas têm uma comunicação entre elas. Que as árvores, quando sendo comidas, elas conseguem transmitir a anestesia delas para as outras em outro local que elas estão sendo comidas. E o que acontece? A próxima floresta se tornam tudo amargas, que aí o elefante não consegue comer. Então eles também sabem, eles comem naquele local, eles esperam passar um tempo, as outras esqueceram, né, que volta a ficar no seu sabor natural, aí eles vão para outro local se alimentar. E porque elas se comunicam entre elas por baixo. Né? Sim. É muito interessante isso aí. essas informações agora estão bem disponíveis em todos os YouTubers por aí, né? Todo mundo fala esse tipo de coisa. Os nossos livros nos trazem informações muito fidedignas a respeito da relação de Krishna, do aparecimento de Krishna com a natureza. Eles são feitos a nível de orientação espiritual, assim, infalível, sobre certo aspecto, o aspecto espiritual, infalível, para nós desenvolvermos a nossa fé e criarmos a determinação firme e a paciência necessária, porque não é só determinação, entusiasmo para seguir a vida, determinação firme. É preciso muita paciência, porque os resultados não vêm imediatamente. Então a gente precisa mesmo compreender como funciona a natureza, para a gente se relacionar com a natureza da maneira menos danosa para a natureza, evitando problemas como já existem. Nós temos essa comunidade que está numa área de proteção ambiental, e nós somos muito estimulados a pensar no código ambiental e tudo mais, porque as nossas atividades não podem, tanto por uma questão ética como por uma questão legal, nossas atividades não podem interferir no meio ambiente. Isso é uma coisa muito importante para a gente aqui. O senhor estava explicando sobre o cantar, né? Seria sempre por essa época, cantar de Mahamanta. E eu lembrei de uma situação, eu estava conversando com uma amiga e eu expliquei isso e ela falou, nossa, mas essa palavra de sacrifício eu acho muito pesada. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas será que tem outro problema? Porque é Yagya, né? Será que a gente podia substituir por oferenda ou existe outra palavra em sânscrito? Se o senhor fez, claro, para oferenda, eu não sei, eu fiquei pensando nisso, nossa, porque na visão assim, eu não conhecia o movimento, né? Nossa, muito pesada essa palavra. É por causa do Velho Testamento da Bíblia. Nós somos de tradição cristã. Culturalmente, em termos de espiritualidade, a tradição do Brasil é judaica-cristã. E sacrifício, dentro do Velho Testamento, tem essa conotação. Com Jesus Cristo, no Novo Testamento, já modificou um pouco, mas não foi suficiente para interferir no vocabulário popular. Mas a palavra jagya em sânscrito é sacrifício mesmo, mas não é aquele sacrifício de animal, é o sacro ofício, uma atividade sagrada. Samskara também, que é uma atividade que pode purificar, que pode modificar o ritmo, de tornar sagrado aquilo que é mundano. Isso é o objetivo do sacrifício. Então, quando nós fazemos sacrifício, o mínimo sacrifício, oferecer os alimentos. Eu falei aqui um pouco. A gente prepara os alimentos, cozinha, etc. E então agora chegou a hora de oferecer. A gente vai lá, isso é um sacrifício. É transformar algo que é material, batata, tomate, farinha de trigo, né, pimentão, essas coisas deliciosas, né? A gente junta tudo, faz uma química espetacular, sai uma comida gostosa, a gente vai lá e oferece. Aí estamos em sacrifício. A gente vai ter essa dificuldade mesmo, mas foi muito bom você falar para a gente poder esclarecer, porque a cultura brasileira
é uma cultura judaica cristã. Então a gente precisa esses esclarecimentos mesmo. Tá bem? Obrigado por isso. Obrigado pela atenção. Hare Krishna.